Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Eu quero aqui compartilhar com todos os obreiros e os irmãos em Cristo Jesus que me acompanham agora uma palavra. Eu acredito que através dessa palavra Deus ele vai falar ao nosso coração e vai nos abençoar, porque nós precisamos ter uma comunhão com Deus. E quando nós mantemos uma comunhão com o Senhor, alcançamos do Senhor misericórdia, salvação, bênção e transformação. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia comigo, lá no livro de Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 8. Então, me permita ler aqui, você vai acompanhando aí comigo a leitura, que diz o seguinte: a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois nós continuamos em outro momento lendo esse texto, porque é uma bênção essa palavra. Aqui Deus ele trata a respeito do chamado, melhor dizendo, de Isaías. Isaías, que foi um grande profeta, homem do Senhor, servo do Senhor. E Deus o escolheu e o levantou para ser um profeta de uma nação que estava afastada de Deus. Uma profeta de uma nação no momento que eles estavam abandonando o Senhor. No primeiro versículo fala que Deus o chamou no mesmo ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias foi um servo de Deus, um temente ao Senhor, cometeu seus erros, suas falhas, mas a sua vida basicamente foi na presença de Deus. Só que após a morte do rei Uzias, a nação começou a virar as costas para Deus. E Deus levantou Isaías nesse momento para levar uma palavra, ou melhor, levar profecias a uma nação. As profecias de Isaías se cumpriram, estão se cumprindo. Ele fala a respeito de Cristo, fala a respeito da vinda do Senhor. E fala que aqui, quando ele chegou ao templo, ele diz o seguinte: o Senhor viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso significa que mesmo o mundo em crise naquela época, o Senhor ele está no alto e sublime trono. Ou seja, o Senhor ele está nas alturas. O Senhor ele está dominando sobre tudo. O Senhor ele está no trono da majestade. Ele é quem domina, ele quem tem o poder. Ele é o Deus que faz o que nós não podemos fazer. E fala que as suas abas, ou seja, do seu manto, do seu vestido celestial, cobriam o templo. Ou seja, a glória do Senhor estava naquele templo. A glória do Senhor está sobre a vida daquele que busca o Senhor, daquele que mantém uma vida diante do Senhor. E diz no versículo 2 assim: serafins estavam por cima dele. Serafins é anjos celestiais da glória de Deus, servos do Senhor,
mensageiros do Senhor. E aqui que esse versículo nos ensina muito, porque fala o seguinte, que os anjos tinham, os serafins, eles tinham 6 asas. E aí fala o seguinte, com 2 asas eles cobriam a sua face, com outras 2 asas eles cobriam os seus pés. Então, isso quer dizer o seguinte, que os anjos de Deus, eles cobriam a sua face diante do Senhor. Eles não ousavam olhar para a glória de Deus. Eles se colocavam no seu devido lugar. Isso quer dizer que eles estavam ali, era uma maneira dos serafins adorarem ao Senhor. Então eles tinham 6 asas. 2 eles usaram, 4 na verdade eles usavam para adoração. Porque 2 eles cobriram o rosto, 2 eles cobriram os pés. Isso significa que eles estavam dispostos a adorar ao Senhor. Estavam dispostos a exaltar ao Senhor. Isso quer dizer que a adoração, o louvor, o engrandecer a Deus sempre vem em primeiro lugar. Então veja bem que eles não ousavam olhar para a face de Deus. E com as outras 2, eles cobriam os pés. Isso significa que eles se reconheceram a sua pequenez. Mesmo estando a serviço do Senhor, eles não deixaram que a soberba, que a arrogância dominasse a vida deles, mesmo eles sendo seres celestiais. Eles não foram como Satanás, que quis se comparar a Deus, que quis tomar a glória do Senhor. Os serafins, eles cobriram a face diante de Deus, mostraram reverência ao Senhor. Nós, como servos de Deus, como obreiros do Senhor, nós precisamos demonstrar a reverência ao Senhor. Reverenciar a Ele não apenas de uma maneira litúrgica na igreja, mas reverenciar a Ele no coração. Colocar a Deus em primeiro lugar, reconhecer que o Senhor é único, adorá-lo em espírito e em verdade. Os serafins diante do Senhor cobriram a sua face. Os serafins diante do Senhor, com as outras asas, com as outras 2 asas, cobriram os seus pés, porque eles estavam, como eu mencionei, reconhecendo que eram pequenos diante do Senhor. Eles estavam reconhecendo que eles estavam a serviço de Deus. Eles não eram igual a Deus. Eles estavam reconhecendo que eles dependiam do Senhor. Nós precisamos reconhecer que somos pequenos. Estamos a serviço da obra do Senhor, mas não somos maiores do que o Senhor. Nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós fazemos não é para a nossa honra ou para a nossa glória, mas é para a honra e para a glória do Senhor. Servimos um Deus vivo e poderoso, que eu e você somos totalmente dependentes de Deus. E eles demonstram que com as outras 2 asas, eles voavam, ou seja, eles se moviam. Isso quer dizer que o adorar, o exaltar, o engrandecer, vem primeiro do que o servir. Para eu, na verdade, servir a Deus, primeiro eu tenho que adorá-lo, primeiro eu tenho que engrandecê-lo, para depois eu me colocar no momento ou no lugar de servo. Então, primeiro eles serviam, primeiro eles adoraram, para depois eles servirem. Porque 4 asas eram utilizadas como um instrumento de adoração. Ou seja, reverência, significando que eles estavam ou que eles eram pequenos diante do Senhor. Lembre-se, 2 eles utilizavam para cobrir a face, outras 2 eles utilizavam para cobrir os pés. Às vezes, nós em momentos de arrogância, achamos que somos alguma coisa. Às vezes, nós em momentos de altivez de espírito, achamos que Deus até mesmo depende de nós. Mas os serafins, eles nos ensinam que somos nós que dependemos de Deus. Deus, ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Deus, ele conta comigo e com você para servir a ele, para fazer a vontade dele, para andar com ele. Então, o adorar, o honrar, o estar com Deus sempre vem em primeiro lugar. Então, aí no versículo
3 fala o seguinte: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, eles estavam falando que Deus estava acima de tudo, que Deus era o Deus é para ser adorado, para ser exaltado. Ou seja, eles enfatizaram a grandeza de Deus, a separação do Senhor, que Deus é santo. Eles enfatizaram que Deus é único e que a glória de Deus está sobre a terra, porque ele diz assim, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Está querendo dizer que tudo aquilo que nós vimos aqui na terra é um poder da glória de Deus. Quando você olha para o céu, você está vendo a glória de Deus se manifestar. Quando você olha para o seu irmão, para o seu semelhante, ele é feito pela mão do Senhor. Nós somos feitos por Deus. Ou seja, a nossa vida, os nossos olhos, o nosso sorriso, reflete a glória do Senhor. Quando você vê uma folha de uma árvore, por exemplo, algo simples que às vezes nós nem damos tanta importância, ali estamos vendo a glória do Senhor. E os serafins, eles dizem que toda a terra está cheia da glória de Deus. Então quer dizer que nós precisamos contemplar a glória do Senhor. Isso significa que nós precisamos exaltar o nosso Deus, porque Ele é a base de tudo. Nós estamos para servir a Ele, para honrar a Ele. E aí diz o seguinte: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. A casa era o templo. Ou seja, a fumaça representa a presença de Deus. Quando nós exaltamos o Senhor, que é santo, 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 quando nós reconhecemos que somos pequenos, quando nós reconhecemos que Deus é único, quando nós não ousamos tentar nos comparar com o Senhor, porque Ele é único, que Ele é incomparável, que Ele está acima de tudo, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, ela envolve a nossa vida. Ela enche o nosso coração com a presença do Senhor. Então, até aqui nós vimos a expressão dos próprios anjos, ou o agir dos próprios serafins, dos anjos de Deus, diante do Senhor. Como eles se comportavam diante de Deus. Como que nós estamos nos comportando diante do Senhor? Será que nós estamos achando que somos melhores uns do que os outros? Será que nós estamos pensando que Deus depende de nós? Será que nós estamos nos comportando como os serafins, reconhecendo que somos pequenos, que somos incapazes, que somos insignificantes e que dependemos completamente de Deus? E veja bem a atitude de Isaías. Lembre-se que Isaías foi o grande profeta. Toda a profecia de Isaías, todas elas se cumpriram no seu devido tempo. E uma está para se cumprir, que é a volta do Senhor Jesus. E Isaías, que foi o grande profeta, que falou para Ezequias, posteriormente a isso, é claro, falou para Ezequias que ele morreria e não viveria, e depois voltou e falou para Ezequias que ele viveria, porque Deus ouviu a oração. Qual foi a atitude de Isaías, o grande profeta Isaías, diante de ver a glória do Senhor, de ver o comportamento dos anjos, de ver a adoração do anjo, ou melhor, dos serafins diante do Senhor? Será que ele achou que ele era melhor do que todos? Será que ele pensou que ele estava acima dos anjos, ou num pé de igualdade com tal? Olha a atitude de Isaías, é a atitude que nós, como servos do Senhor, precisamos seguir. Precisamos tomar como exemplo. No versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Esta foi a atitude de Isaías. Este foi o pensamento e a expressão de Isaías. Se você ler o capítulo 5, Isaías ele começa a profetizar vários ais para as nações. Ele diz: ai daqueles que puxam para si iniquidade, ai daqueles que se afastam do Senhor. Ele vai dizendo vários ais.
né? Ai da perversidade, ai disso, ai daquilo, mas ele falando do outro. E aí, de repente, ele olha para si. E quando ele olha para si, ele reconhece que ele era pequeno também. Ele reconhece que Deus era único. Ele reconhece que ele era também insignificante. Quando ele olha para si, ele não se exalta. Porque todo aquele servo de Deus que conhece a Deus, que serve a Deus, que teve um verdadeiro encontro com Deus, esta pessoa reconhece que é insignificante diante de Deus. Esta pessoa reconhece que ela é totalmente dependente de Deus. Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, ele viu o Rei dos Reis, ele viu o comportamento, a adoração dos anjos, dos serafins diante da presença de Deus, ele disse: ai de mim. Ele reconheceu que ele não era digno, que ele era pecador, que ele precisava da misericórdia de Deus. No versículo 5 ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele sabia que ele estava perdido diante do Senhor, tamanha era a glória do Senhor, porque os próprios serafins que estavam a serviço direto do trono do Altíssimo, com as suas asas, cobriam o rosto, com as suas asas, cobriam os pés, com as suas asas, eles serviam ao Senhor. E ele, quando ele olhou para a glória de Deus, ele disse: ai de mim, estou perdido. O que Isaías estava querendo dizer com isso? Que ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu o seu pecado, ele olhou para a sua insignificância, ele viu, ele compreendeu que ele era totalmente dependente de Deus. É isso que nós temos que olhar, reparar e observar, que somos totalmente dependentes do Senhor, que precisamos dele, que sem ele nós não somos nada, que nós estamos a serviço do Altíssimo. Somos servos do Senhor. Não é Deus quem nos serve, embora ele nos abençoe, mas ele é o único, acima de tudo. Ele é o Deus da misericórdia. Então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Então, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro. Lá no início ele olha para cima, ele vê que Deus está acima de tudo. Agora ele olha para si, ele reconhece a sua pequenez. E aí ele diz: ai de mim, estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele tinha consciência que houve momentos que ele falou que não deveria falar, pensou que não deveria pensar, agiu como não deveria agir. E ele estava diante do Santo do Santo, ele estava diante de Deus. E quando os anjos dizem santo, eles afirmam. Quando eles falam santo, santo, eles enfatizam. E quando eles falam pela terceira vez, santo, 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 eles colocam o Senhor em grau superlativo, ou seja, não há comparação. O Senhor era único. E Isaías, ele teve essa consciência. Ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, e ele diz: e habito no meio de um povo também de lábios impuros. E aí ele diz o seguinte: e os meus olhos viram o Rei. Ele fala: os meus olhos viram o Rei, o Senhor, o poderoso, aquele que verdadeiramente está no trono, aquele que verdadeiramente está no controle de tudo. Aí ele diz: o Senhor dos exércitos. Nós temos que seguir esse exemplo de Isaías. Ou seja, reconhecer que somos pequenos, pecadores, insignificantes, que dependemos do Senhor. Precisamos confessar a Deus os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Foi o que Isaías fez. Foi a atitude de Isaías. E Isaías já tinha começado o seu ministério de profecia. Ele já tinha profetizado. Veja bem que o chamamento do Senhor a ele, ou o chamado do Senhor para ele, foi já lá no capítulo 6. Só que aqui no capítulo 6, ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que ele estava a serviço do Deus Altíssimo. E ali, no versículo 6, fala o seguinte: então um dos serafins voou para mim.
Veja bem que primeiro ele viu a glória, depois ele reconheceu o seu pecado e só depois que o próprio Senhor o ungiu, que o próprio anjo do Senhor foi até ele. Para quê? Porque ele, através desse reconhecimento houve o perdão, né? Houve o arrependimento e houve o perdão. Porque diz o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva do altar. Que o altar estava ali representando a glória de Deus, estava o holocausto, correto? Aí ele diz o seguinte, ó, tirou do altar com uma tenaz, ou seja, algo resistente, algo forte, porque o que Deus iria entregar para ele não era apenas o perdão, mas era o perdão e algo que ele iria levar para a vida toda, que era a palavra do Senhor. Resistente e algo forte. E aí ele diz o seguinte, ó, e com a brasa tocou a minha boca, ou seja, estava perdoando os pecados dele, e ao mesmo tempo ungindo a vida dele, porque lembra-se que ele disse, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Deus tocou aonde ele confessou o seu pecado, os lábios e o seu pecado, ou seja, Deus a perdoou, correto? Então ele diz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. Deus estava ungindo Isaías com as próprias brasas do altar, ungindo para que ele fosse um servo do Senhor, ungindo para que ele fosse um missionário do Senhor, ungindo para que ele fosse um obreiro do Senhor, ungindo para que ele fosse um pregador do Senhor, ungindo para que ele fosse um profeta do Senhor, ungindo porque ele levaria a palavra do Senhor. Nós, como obreiros, como servos do Senhor, estamos aqui para levar a palavra do Senhor, para levar a unção que não é nossa, é do Senhor, pertence a Ele. Às vezes nós falamos, eu tenho unção, de fato temos, porque o Senhor nos concedeu, mas temos que ter a consciência que a unção pertence a Ele, a Deus. E nós temos que ter a reverência ao Senhor. Então ele diz, tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, ou seja, o pecado dele foi tirado. Deus, ele nos ungiu. Deus, a misericórdia dele nos alcança através do sangue de Jesus. E ele perdoa os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados foi tirado através da cruz do Calvário. E aí diz, e perdoado os teus pecados. Deus perdoou, Deus teve misericórdia, só que essa misericórdia veio depois do reconhecimento. Sempre temos que reconhecer a nossa pequenez, porque Deus é soberano e misericordioso. E o versículo 8, para concluir, ele diz o seguinte, depois disso, depois que ele foi perdoado, depois que ele viu a glória do Senhor, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Deus falou para Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Hoje essa pergunta é feita a você. A quem enviarei? Quem irá por nós? É o que Deus ele está perguntando para nós. E Isaías disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, ele faz a pergunta. Deus, ele não nos obriga, mas ele quer nos enviar. Nós temos que ouvir o chamado do Senhor. Nós somos obreiros do Senhor, somos servos do Senhor. Então, quando você leva a palavra do Senhor para o seu vizinho, por exemplo, quando você leva a palavra do Senhor para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para as pessoas que estão em volta a você, ao seu redor, você está dizendo para Deus o seguinte, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus, ele quer nos enviar para levar a palavra, para levar o amor, para estar com ele. Faça isso, dê ouvido ao Senhor. Ele quer nos abençoar, ele quer te fortalecer. E você, como um obreiro do Senhor, você disse para ele, certa vez, quando alguém te chamou, te convidou para fazer a obra de Deus, certa vez alguém te falou, faça a obra, você tem um chamado. Você estava dizendo não para a pessoa, mas para Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, nós temos que honrar esse chamado. Isaías
honrou o seu chamado. Deus, ele quer que eu e você tenhamos uma vida com ele, uma comunhão com ele. Ou seja, envia a nós, Senhor. Nós somos as testemunhas do Senhor. Nós somos estes servos do Senhor. Deus, ele quer contar com você para levar a palavra, para evangelizar, para falar do amor dele, não apenas no altar com cargo. Isso não isso é bom, é ótimo, mas Deus, ele quer te usar para que você leve a palavra dele para o seu amigo, para o seu colega, para o seu parente, para aqueles que estão ao seu redor. É isso que Deus, ele quer. Isaías, ele atendeu o chamado com entusiasmo. Embora ele sabia também, ele tinha consciência que ele enfrentaria lutas, dificuldades, né, provações, mas ele sabia que o chamado do Senhor era mais importante e os problemas, as dificuldades que surgiram foi irrelevante diante do Deus que estava o chamando. Deus, ele é santo, santo e exaltado. Creia nele, sirva a ele, honre a ele, olhe para ele. O Senhor, ele quer nos ungir, mas depende da nossa entrega. Se entregue ao Senhor e o mais ele fará. Vamos pedir a misericórdia de Deus, vamos pedir a paz do Senhor para a nossa vida. Poderoso Deus e eterno Pai, coloque em nós a misericórdia, a humildade, a compreensão, de compreendermos ainda mais a Tua palavra, de andarmos diante do Senhor, de fazer a Tua vontade, de estar diante do Senhor, te honrando, te servindo. Espírito Santo, fortaleça a nossa fé, abençoa a nossa vida, coloque em nós a Tua presença, coloque em nós o Teu poder, traga para nós a Tua paz, pois precisamos desta paz bendita que vem do Senhor. Só o Senhor pode trazer a paz e a misericórdia. Meu Deus, honra a nossa fé. Meu Deus, usa-nos para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.